Está no ar o nosso Além dos Fatos. Uma boa noite para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Será que existe diferença entre consumismo e materialismo? Este é o tema do nosso programa de hoje. Você já pode participar em nossas redes sociais e tem música com a cantora Nayeli Leite e, claro, a pregação especial com o pastor Gilson Brito. O nosso programa está no ar. Já vou iniciar o nosso programa mandando um alô para você que está aí do outro lado da tela. Eu sei que tem várias pessoas nos acompanhando. Um abraço para Roberto Gonçalves, Rio de Janeiro, capital. Um abraço para Eduardo Carvalho, de Presidente Kennedy, Espírito Santo. E um abraço para Roberta Tavares, de São Paulo, capital. E a Mariana Faveiro também, de Manaus, aí o norte do país também ligadinho aqui no nosso programa. Você pode participar e interagir sobre o tema de hoje. Será que existe diferença entre consumismo e materialismo? Passe em nosso Facebook, está aparecendo em sua tela, facebook.com/além dos fatos. Dá a sua opinião sobre o nosso assunto de hoje. E claro, se você ainda não é o nosso seguidor no Instagram, passe agora, @Além dos Fatos NT, e tem também o nosso Twitter, que é igualzinho ao nosso Instagram, @Além dos Fatos NT também. E se por um acaso você perdeu alguns dos nossos programas, acesse o nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. Você pode assistir programas anteriores, comentar, sugerir temas também. Quem sabe o pastor Gilson faz um sermão bem especial para você aqui em nosso programa, tá ok? E olha, você sabia que o Brasil é o quarto país mais consumista do mundo? Nós iremos ver agora uma matéria especial, olha só. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Global, o Brasil é o quarto país mais consumista. Quem lidera o ranking é a China. Os chineses são os mais materialistas do mundo. 71% deles medem o seu sucesso e felicidade em seus bens materiais. Na sequência, vêm os indianos, depois os turcos e os sul-africanos. No momento de crise econômica que o Brasil vive, buscar medidas para reduzir gastos é essencial. Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui hoje à noite o Silvio Bianchi, ele que é consultor financeiro. Boa noite, Silvio, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, né? Muito obrigado, Luciana. Boa noite para todos. Agora, Silvio, a nossa pergunta inicial, será que existe diferença entre consumismo e materialismo? Geralmente as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas existe uma diferença? Existe sim. Ou seja, por que a causa da confusão? Porque, de alguma forma, consumismo e materialismo, as duas, estão ajudando as pessoas a um ponto em comum, a satisfação. Qual a diferença? Ou seja, materialista é aquela pessoa apegada a bens materiais. E até que o dinheiro pode ser um bem material, ou seja, nós conhecemos todas as histórias do tio Patinhas. Tá? Então, ele era apegado, tá, ao dinheiro. Então, aí o materialismo dele estava associado ao dinheiro. Não era para consumir, o dinheiro era só para ter. Para acumular, né? Para acumular. E muitas pessoas, quando falamos materialistas, ou seja, não necessariamente precisam ser consumistas. Claro, compraram para ter, mas o objetivo delas era manter dentro de seus ativos todas essas coisas que eles têm. Agora, todo consumista é materialista? Sim. Não necessariamente. Também? Por quê? Porque o consumista, ou seja, a fonte de satisfação do consumista é o ato da compra, não importa o quê. Pode ser uma presilhinha para o cabelo, como um carro do ano. Como um carro do ano, pode ser qualquer coisa. Ou seja, a satisfação se origina no ato de consumir, no ato de assinar o cheque, pagar ou digitar a senha do cartão de crédito ou cartão de débito. Ou seja, esse é o momento que gera aquela satisfação. Agora, qual que é o sinal assim que uma pessoa está se tornando consumista? Quais são as evidências, né? Às vezes quem é consumista nem sabe que é consumista. Qual é a maior evidência que uma pessoa está exagerando no consumo? Nós podemos identificar duas principais. A primeira, quando a nossa casa começa a ficar cheia de tralhas, daquelas coisas que ficam encostadas nos cantos, que são coisas que estamos comprando e que não estamos utilizando, simplesmente por ato de comprar. Então, aí é um sinal de alerta. O que está acontecendo? Segunda coisa, junto com isso, o endividamento.
Provavelmente essas pessoas que consomem, não têm limite para o consumo. Lamentavelmente, para a maioria das pessoas, sim, existe um limite com o dinheiro que eles ganham. Portanto, como eu consigo bancar esse consumismo? Bom, através do crédito. Aí começa o cheque especial, o Aí vem cartão uma de bola de crédito, neve, não é e isso, começa a Silvio? bola de neve do Daqui a pouco a gente endividamento. vai falar sobre o endividamento também, mas você me falou que uma pessoa que é consumista, um dos sinais é você começar a acumular coisas dentro de casa. Então, você está trabalhando o apego também, de certa forma, é o materialismo, né? Que você está apegado ao bem material, você não quer se desfazer. Não, você sabe que não. Não necessariamente? Não necessariamente. Essa pessoa nem vai pensar em se desfazer, porque para ela a fonte de satisfação foi o momento da compra. Ou seja, muitas pessoas, o que nós recomendamos para aqueles consumistas? Primeira coisa, faça um inventário, separe o que você precisa realmente daquelas coisas que estão aí O que é necessidade encalhadas. de fato, né? Exatamente. O que está encalhado dentro da casa. E, bom, tudo isso dá para vender e, de alguma forma, com isso você vai conseguir pagar, muitas vezes, dívidas que você gerou por fazer essas compras em excesso. Agora, nós fomos às ruas, Silvio, saber se as pessoas se consideram consumistas ou materialistas. Vamos ver? Olha só. Para você, o que é materialismo? Materialismo, para mim, seria o consumismo de coisas, por exemplo, que você não precisa. Eu acho que é o consumismo mesmo, né? Ultimamente o ser humano anda focado mais para esse lado, né? De consumo e deixando mais o lado humano a desejar, né? São coisas concretas, são dinheiro, carro, roupa, moda, tecnologia, materialismo. É tudo aquilo que o dinheiro compra e tudo aquilo que não traz felicidade. E você se considera uma pessoa materialista? Não, eu me considero bem desprendido, na verdade, de tudo que é assim, mais materialista. Eu prefiro mais coisas que sejam só básicas, que sejam suficientes e necessárias para mim. Hoje não, depois do casamento, dos filhos, a gente fica mais consciente. Não considero. Por quê? Porque eu não me apego ao materialismo, eu não me apego a isso. Como que o comportamento de uma pessoa materialista pode comprometer o nosso dia a dia? Tornando as pessoas mais egoístas, pensando mais em si próprio. Eu acho que só pensar em consumir, acho que ela deixa também um pouco de lado as outras coisas boas da vida. Você deixar de apreciar coisa importante, como a família, por exemplo, se prendendo a bens materiais. Sabe, assim, se apegar nas coisas significa não olhar o lado espiritual, não olhar aquilo que realmente importa. Então, eu acho que prejudica bastante. É interessante perceber como os valores vão mudando, né? A mulher falou aqui que depois que ela casou, que ela teve filhos, ela se tornou uma pessoa mais consciente. A maturidade traz isso também, Silvia? Essa consciência de consumir com equilíbrio? Bom, esse seria o sonho da maioria das pessoas, ou seja, eu vou chegar num momento da minha vida que vou começar a conseguir fazer essa diferenciação entre eu quero e eu preciso. Lamentavelmente, isso não acontece ainda aqui no Brasil. Ou seja, assim como você me falou que o Brasil é o quarto país no mundo no consumismo, nós temos, nesse momento, mais de 65 milhões de brasileiros que não conseguem pagar suas contas, ou seja, que são inadimplentes. Não, já não endividados, inadimplentes. Ou seja, quando as contas ficam atrasadas mais de 3 meses, você vira inadimplente. É interessante perceber que as pessoas têm até consciência de que o consumismo é uma coisa que vai te dar um prazer imediato apenas, né? E que está relacionado até com umas questões espirituais, questão de valores mesmo que você tem em relação à vida, não é isso, Silvio? Exato, e isso que faz a diferença. Por quê? Ou seja, qual é a base do consumismo? O que nós falamos é a satisfação. E qual é a origem de tudo isso? O nosso cérebro. Ou seja, qual é o objetivo final do nosso cérebro? Nossa supervivência e nossa satisfação. Então, através do consumismo, eu gero satisfação. Então, para o cérebro é fácil, vamos gastar. Ou seja, quando deixamos o nosso cérebro controlar, ele vai ir atrás de tudo aquilo que é fácil, que não vai levar a muito gasto de energia e que vai gerar satisfação. Então, o consumismo, principalmente nos nossos tempos pós-modernos, instantâneo, simultâneo, tempo real, tempo do selfie, do Facebook, é assim, eu digito a senha do cartão e meu sonho vira realidade. Então,
para o cérebro isso é muito importante. Mas a conta está ficando lá negativa, né? Está ficando negativa. Daí a importância dos valores. Porque quando eu sei quem sou, eu conheço meus valores, eles vão a ficar à frente desse impulso de eu quero. Tá? Então, eu vou começar a avaliar, será que eu quero, eu preciso, será que é importante para mim? Qual vai ser o impacto dessa despesa? Tá? No curto, médio ou longo prazo. Será que estou afetando a minha família? Porque um consumista não se importa por isso. Ou seja, aí quando associam o consumismo com o egoísmo. Mas não é problema de egoísmo, porque seria a mesma coisa que um dependente químico ou um dependente de álcool ou de Inclusive, drogas. especialistas afirmam que tem a mesma atuação no cérebro, né? A mesma sensação de bem-estar momentâneo, depois vem o peso de consciência, a culpa, né? Agora, Silvia, nós somos às ruas, temos perguntas. A primeira pergunta é da Aline. Aline, qual é a sua dúvida? Olá, Luciana, meu nome é Aline. Já que estamos em um momento de crise, eu queria saber como faço para consumir menos. Pergunta interessante da Aline, né? É muito interessante essa pergunta. E a receita é rapidinha, tá? Saiba quanto ganha, primeiro, quanto ganha líquido. Ou seja, quanto entra na minha conta no mês. Não importa o valor do limite do salário bruto. Aqui estamos. Quanto entra na minha conta, primeira coisa. Segundo, em que estou gastando meu dinheiro. Tá? Então, aí, fazer o que nós chamamos uma faxina financeira e identificar, dentro de todas essas despesas, duas coisas importantes. Desperdício, que precisa ser eliminado, e a segunda coisa, despesas supérfluas, que temos que ficar de olho, porque vão ser as primeiras coisas que vou reduzir em caso de necessidade. Difícil identificar o que é supérfluo e, às vezes, o que está... né? Porque, às vezes, a necessidade já se tornou, na verdade, um desejo, né? Desejo. E a gente não consegue mais distinguir muito bem. Então, nós fazemos isso num processo de coaching financeiro ou um processo de educação financeira. Nós ajudamos as pessoas a fazer essa classificação e identificar o que é supérfluo. Que muitas vezes, claro, precisamos de alguém que nos ajude a identificar isso. Agora, sem dúvida. Tem um sentimento que é interessante, que assim, né? Você está chateado, alguma coisa te frustrou na vida. Não, eu vou comprar só essa besteirinha aqui, eu mereço, né? Esse tal do eu mereço é um perigo, não é, Silvio? É um perigo mesmo, porque assim como uma pessoa compra porque eu mereço, assim como uma pessoa pode beber porque merece, porque não é que eu bebo, é simplesmente que a situação me forçou a. Então, eu estou culpando algo. Tá? Algo ou alguém por o que eu estou fazendo. Então, eu não estou no controle. E é mais fácil você se satisfazer dessa forma, mais rápido do que necessariamente resolver o problema que você está enfrentando, né? Às vezes leva mais tempo, como o senhor falou anteriormente aqui. Mas temos mais perguntas? Vamos ver agora a Cleonice. Qual é a sua dúvida? Olá, Luciana. Meu nome é Cleonice. Eu tenho 4 filhos e eles querem sempre viver na moda. Como faço para educá-los a consumir menos? Olha, isso é um desafio, porque o adolescente tem aquela questão da autoafirmação, né, de ser aceito no grupo. Como fazer para educá-los, Silvio? Bom, a receita ideal é o que nós chamamos educação financeira. Educação financeira baseada em valores, primeiro, porque educação financeira não é conhecer como gerir melhor meu dinheiro. Ou seja, quando eu sou educado financeiramente, eu vou aprender a gerir recursos. Vai ser meu tempo, vai ser dinheiro, vai ser água, vai ser energia elétrica, vai ser úteis escolares, vai ser roupa. Ou seja, isso é educação financeira. Como fazer com os filhos? Uma receita rápida também. Primeira coisa, existem livros específicos de educação financeira comportamental, ou seja, que não alcança como aprender a somar, restar ou fazer uma planilha. Tá? Ou seja, como gerar essas condutas para aprender a viver dentro de um orçamento. Dentro da família é muito importante que a família fale com os filhos a situação financeira, porque muitas vezes os pais falam para poupar desse sofrimento, entre aspas, ao meu filho, eu não falo. Então, meu filho acredita que eu posso, porque como eu não estou falando, eu falo que não, e quando o filho
fala que não, o filho fica chateado. Lógico, ninguém gosta de receber que não. Agora, quando eu sei que esse não tem uma base, que, olha, se eu comprar isso, não vamos conseguir pagar aquilo outro, que é importante, conseguir fazer essa priorização também. Consegue dizer não sem peso na consciência, né? Exatamente. Então, sem culpa, o primeiro que precisa é não se sentir culpado quem está falando que não. Então, com isso, você começa a ajudar as crianças a começar a entender que, primeiro, o dinheiro é um recurso escasso. Acaba, né? Não acaba. Ou seja, por isso que um bem econômico. Ou seja, bens econômicos são todas as coisas escassas. Então, o dinheiro acaba. Então, em que vou gastar o dinheiro para manter qualidade de vida? Porque qualidade de vida não é padrão de vida. Então, é importante os pais ficarem atentos que a educação financeira não deve iniciar apenas quando o seu filho já é um adolescente, mas ainda nos primeiros anos de vida ali, na infância, né? Nós trabalhamos com um programa de educação financeira que começa aos 3 anos de idade. Claro, aos 3 anos de idade, a criança não vai aprender a gerir dinheiro, mas vai aprender o mais importante, que a maioria dos adultos não consegue aprender a esperar. É isso aí. E as gerações estão cada vez mais ansiosas e esperar é um problema. Temos mais uma pergunta do Nicolas. Vamos ver? Olá, Luciana. Meu nome é Nicolas e eu tenho uma dúvida. A internet tem potencializado o materialismo? As compras aí, né? Hoje você pode comprar o mundo de casa, né? Do seu quarto, do seu telefone. Tem potencializado? Ou seja, o que tem potencializado é o consumismo mais do que o materialismo, ou seja, nessa confusão. Mas sim, por quê? Porque, primeiro, você não tem que fazer esforço, você está em casa. Você pode estar de pijama, comprando aquele carro, comprando qualquer coisa, uma joia, o que for, um eletroeletrônico, o que for. Como? Simples. A única coisa que eu preciso fazer é entrar no site, selecionar, passar o número do cartão, colocar o código de segurança e isso vai ser encaminhado por mim pelos correios, vai chegar na minha casa. Nessa situação, aquela técnica de deixar os cartões de crédito em casa nem funciona, né? Então, tem que ficar em casa, num local onde não tem acesso muito rápido. Mas é muito complicada essa questão, ou seja, com certeza, comprar pela internet tem muitas vantagens, mas tem muitos perigos se você não estiver, novamente, se não estiver educado financeiramente e souber o que você está procurando, se está querendo ou se está realmente necessitando isso que está comprando. Silvio, muito obrigada por sua participação. Volte mais vezes aqui ao Além dos Fatos. Ele certamente retornará, viu, gente? Um prazer. Abraço. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Agora ele já está aqui. Pastor Gilson, boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo, e você? Gostei da gravata, viu? Ah, gostou? Obrigado. Gostei. Tá bem alinhado pessoal hoje. Pessoal do camarim que tem bom gosto. Inclusive, quero mandar um abraço para as meninas do camarim que sempre nos recebem, né? Com muito carinho. Verdade, um abraço, meninas, para vocês. Elas são super gentis, né? Muito, muito. Agora, pastor, o senhor sabia que existia diferença entre materialismo e consumismo? Foi uma novidade para mim hoje à noite. Eu tinha uma ideia, mas achei a explicação dele assim bem coerente, bem interessante, né? Certo. E hoje nós iremos falar sobre isso daqui a pouquinho no sermão. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do apego às coisas materiais. Quão tola é essa atitude, não é? Porque vai tudo queimar, vai tudo pro fogo. A gente tem que valorizar coisas que a gente não vê. O que é essencial, não é isso, pastor? Temos dúvida. na nossa revista... Presente para você que é telespectador da Novo Tempo, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Isso aqui, de fato, é um presente para você. Se você solicitar, a gente lhe manda pelo correio, você não paga um centavo e, acredite, essa revista é um maravilhoso estudo bíblico. Aqui tem 16 temas da Bíblia e todos eles, assim, bem esclarecedores, bem interessantes para dar para você uma compreensão da palavra de Deus. Isso aqui é um presente, Lu, que eu penso que vale a pena todos adquirirem, não é? Com certeza. É só acessar agora o nosso blog, está aparecendo na sua tela, novotempo.com/além dos fatos. Do lado esquerdo do nosso site tem um formulário, você preenche, envia e vai chegar um presente aí na sua casa, não é isso, pastor? Exatamente. Quero aproveitar e mandar abraços. Por favor. Esses abraços hoje são especialmente para os nossos queridos amigos da África. Você sabe que em Angola, não é? São Tomé e Príncipe, Moçambique, nós temos muita gente querida que consegue captar o sinal da Novo Tempo pela antena parabólica. Então, o nosso abraço hoje do Além dos Fatos é carinhosamente para você, querido amigo, querido irmão africano lá de Angola, de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, ou quem sabe de algum outro país
que esteja conseguindo nos acompanhar a programação da Novo Tempo. A gente recebe muitos comentários que vêm dos nossos queridos amigos e irmãos africanos, e saiba que a participação de vocês na audiência da Novo Tempo, orando por nós, divulgando a Novo Tempo, é muito importante. Pois é, então daqui a pouquinho o pastor Gilson volta com a mensagem da noite, mas agora temos música com a cantora Nayeli Leite. Tem compaixão de mim, eu reconheço a transgressão, livra-me do mal, livra-me de mim. Fiz o que é mal aos teus olhos, sei que em pecado eu nasci, mas hoje venho a ti, Senhor, ouve o meu clamor. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me com tua justiça, dá-me da tua salvação. Faz-me ouvir tua voz, quero seguir-te onde for, sem olhar para trás, sem olhar para mim. Traz de volta a tua alegria e me sustenta em retidão, que habite em mim o teu Espírito, que ele viva em mim. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me com tua justiça, dá-me da tua salvação. Abre, Senhor, os meus lábios e entoarei o teu louvor. Cantarei da tua justiça, tu és fiel, tu és fiel. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me com tua justiça, dá-me da tua salvação, dá-me da tua salvação. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos juntos outra vez aqui no seu programa Além dos Fatos e é sempre um prazer ter a sua companhia. Muito obrigado mesmo, porque você tem sido fiel. Você tem estado conosco sempre e eu sei de muita gente que não só assiste Além dos Fatos, mas também divulga, ora por nós, contribui financeiramente para a manutenção e expansão da Rede Novo Tempo de Comunicação.
a gente só tem a lhe agradecer, louvar a Deus por sua vida e por seu carinho. Vamos orar para a gente pensar um pouquinho no nosso assunto de hoje. Pai querido, rogamos, Senhor, a Tua bênção para entendimento da Tua palavra, que esta possa ser vida, possa ser instrução e alimento para todos nós. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, eu convido você então para a gente já ir à Bíblia. Vamos à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se você tem aí e quer acompanhar na sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, vamos ao capítulo 4, versos 16 a 18. No verso 18 é que está a mensagem principal dessa nossa reflexão, porque tem a ver com essa questão do materialismo, consumismo, mas eu pensei de lermos a partir do verso 16, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Está escrito assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E agora o verso 18, Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O texto que lemos, Paulo começa dizendo, por isso nós não desanimamos. É que no contexto aqui do capítulo 4, Paulo está fazendo referências a dificuldades vividas por conta de ser um pregador do Evangelho. A realidade é que eram muitas as perseguições. Paulo estava sendo agredido em suas viagens missionárias, em suas atividades missionárias. E não eram somente agressões verbais, mas também agressões físicas. Não foram poucas as vezes que ele foi literalmente judiado, machucado, agredido fisicamente. Então, ele diz para a igreja, irmãos, mas por isso a gente não desanima, porque olha, e eu vou ler agora alguns versos, por exemplo, aqui a partir do verso 8, ele diz assim, 2 Coríntios 4, versos 8 e 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E veja o verso 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará em Jesus e nos apresentará convosco. Essa certeza de que quando o Senhor se manifestar em glória, quando Cristo retornar, aqueles que morreram em Cristo, confiantes em Cristo, serão ressuscitados com um corpo glorioso. Paulo diz, olha irmãos, diante dessa certeza, mesmo que a gente seja perseguido, seja abatido, seja judiado, enfim, façam o que fizerem conosco, a certeza que nós temos de que um dia nós estaremos em glória na presença do Senhor e conviveremos inclusive com os irmãos também, tudo isso nos faz avançar pela fé. Mesmo assim, diz o apóstolo Paulo, nós não desanimamos. E veja, na sequência do verso 16, ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quando fala do homem exterior, Paulo está falando do próprio corpo. E o homem interior é uma referência à mente, sobretudo a mente renovada pelo Espírito Santo. A nova natureza espiritual que o Senhor coloca na gente quando nós nos convertemos e nos entregamos ao Senhor. Então ele diz, olha irmãos, nada de desânimo. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que o nosso corpo seja agredido, seja machucado, seja prejudicado, por outro lado, o nosso homem interior, ou seja, a nossa mente, está sendo renovada de dia em dia. É a certeza da presença de Deus conosco, que nos faz triunfar, que nos faz manter a esperança e a calma, a confiança, mesmo no meio das tribulações e das dificuldades. Paulo diz, mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que o meu corpo se enfraqueça, a minha mente está cada dia mais sendo renovada e sendo fortalecida pela atuação do Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2,
O apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Os filhos de Deus não devemos ser conformados com esse mundo, moldados por este mundo, mas temos que ser, sim, transformados pela renovação de nossa mente. Essa renovação que o Espírito Santo faz. E através dessa obra do Espírito Santo, renovando a nossa mente, então nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí? O homem exterior se corrompe ou não? O nosso corpo se enfraquece ou não? Claro que sim. No caso do apóstolo Paulo, ele está falando de sofrimentos, de agressões físicas que ele estava enfrentando. Mas o nosso homem exterior, nosso corpo, pode se corromper também por outras razões. Exemplo, se você sofre um acidente, quantas pessoas já sofreram aí durante a vida acidentes em diversos momentos e situações e têm o corpo prejudicado de algum modo, passam até algum tipo de limitação ou de deficiência física. Outra forma do nosso corpo se corromper é mediante as enfermidades. E as enfermidades vão se multiplicando e todos estamos sujeitos a isso. E uma outra forma que é inevitável para todos aqueles que vivem é o próprio envelhecimento. Você sabe, quem vive envelhece, quem envelhece enfraquece, ou não? Claro que sim. Os que já estão mais aí experientes na vida sabem muito bem do que eu estou falando. Certamente já estão sentindo no próprio corpo os efeitos do tempo. Quem vive envelhece, quem envelhece enfraquece. Talvez alguém que seja jovem aí, que esteja me assistindo agora, pode pensar assim: pastor, comigo é diferente. Quanto mais eu estou vivendo, mais forte eu estou ficando, mais eu estou crescendo, mais saudável e sarado eu estou ficando. Tudo bem, mas calma aí que a sua hora vai chegar. Você vai ver que é assim: quem vive envelhece, quem envelhece enfraquece. Isto é só uma questão de tempo. Talvez alguns velhinhos hoje, que estejam fraquinhos e que você conheça, no tempo em que eles tinham a sua idade, é possível que eles tivessem a sua força ou talvez até mais fortes do que eles eram. Mas o tempo passou e vem o envelhecimento e o enfraquecimento. Mas olha que lindo, quanto mais o cristão vive e seu corpo enfraquece, sua mente se fortalece. Quanto mais o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova de dia em dia. Por isso que aqueles que são fiéis a Deus, na medida em que eles vão vivendo, espera-se que eles também estejam amadurecendo, sobretudo na vida espiritual, na experiência com Deus, aprofundando, fortalecendo, solidificando a sua fé. Os que têm mais idade e mais experiência na vida cristã devem ser os mais consagrados ao Senhor. Nós que já somos um pouco mais vividos, devemos ser para os nossos queridos mais novos, para os nossos filhos, nós devemos ser referências de homens e mulheres consagrados ao Senhor, amadurecidos espiritualmente, porque, como já disse, ainda que o corpo esteja enfraquecendo, a mente está sendo renovada pela presença do Senhor. Agora no verso 17, eu comentei o verso 16, agora vamos para o verso 17. 2 Coríntios 4, 17, Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nossa leve e momentânea tribulação. Observe, no verso anterior, Paulo faz um contraste entre o homem exterior que se corrompe e o homem interior que se renova. Agora ele faz um outro contraste, e ele diz: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. No momento, a tribulação, mas no futuro, a glória. A tribulação é leve e momentânea, é passageira, é efêmera, mas a glória, diz o apóstolo Paulo, é de eterno peso. E outra, a ideia é de que as tribulações do presente, de algum modo, elas estão cooperando para produzir em nós esse eterno peso de glória. As dificuldades pelas quais o cristão passa, mesmo as perseguições sofridas, se for o caso, e como era o caso do apóstolo Paulo, Paulo entendia que eram permitidas por Deus, para que de algum modo ele próprio se firmasse ainda mais no Senhor, estivesse sendo preparado e habilitado para alcançar a glória eterna. Lá em Romanos 8,
verso 28, um texto conhecido. O próprio apóstolo Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo as dificuldades da vida, na experiência do cristão, são permitidas por Deus para que nós, cada dia, nos firmemos mais no Senhor e alcancemos a eternidade. Um outro texto que também gosto, que está lá em Atos, capítulo 14, verso 22, é quando é dito que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Creia, o Senhor permite as tribulações na vida dos seus filhos não é por acaso, porque de algum modo essas tribulações estão cooperando para o nosso próprio bem, para que nós um dia alcancemos o reino de Deus. De repente você pode pensar assim: pastor, para o apóstolo Paulo as tribulações podiam estar leves e momentâneas, mas para mim estão pesadas e demoradas. Calma, não pense que para Paulo estava nada fácil, mas é que, observe, ele está de olho na eternidade. Ele diz: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você compreende? Ele está com os olhos na eternidade. Quando você tira os olhos da eternidade, as tribulações de fato parecem pesadas e demoradas e até insuportáveis. Mas quando você coloca os olhos na eternidade, então você compreende que o que há preparado para os filhos de Deus é tão grandioso, é tão glorioso, é tão maravilhoso, que por mais que você sofra e passe por aflições nessa vida, o que passa aqui não é nada em relação ao que tem para acontecer. O que a gente vive aqui de tribulação é como se fosse uma gotinha d'água no oceano de glória que nós temos para viver. Oh, acredite nisso. Não tire seus olhos da eternidade. Quando o cristão tira os olhos da eternidade, então ele passa a ser como qualquer outra pessoa. As suas reações diante das tribulações, das dificuldades, tornam-se semelhantes às reações dos outros, que se desesperam, que se angustiam, que até blasfemam, que se revoltam. Mas quando o cristão tem os olhos na eternidade, ele compreende que esses sofrimentos do presente, eles não podem se comparar com as glórias do futuro. O povo de Deus é o povo da esperança, mas para isso a gente não pode tirar os olhos da eternidade. A gente não pode se esquecer que no presente tribulação, mas no futuro a glória. Agora vamos para o verso 18. Olha como está escrito, 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ei, esse texto é maravilhoso. Paulo está dizendo assim: olha, meu querido, não coloque sua atenção máxima nas coisas que você vê. Pelo contrário, procure colocar a sua atenção nas coisas que não se veem. E aí ele justifica e diz: porque as coisas que se veem, elas são temporais, elas estão sujeitas ao tempo, elas são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. Oh, esse é um desafio para você e para mim, para todos nós que somos cristãos. Nós precisamos aprender a viver pela fé. Nós precisamos aprender a enxergar além daquilo que os nossos olhos veem. Quem tem fé vê o invisível e crê no impossível. Não é porque estamos loucos, não. Ainda que o mundo pense que nós estamos loucos, mas é porque nós estamos seguros na palavra do Senhor. Nós estamos seguros nas promessas de Deus. Por isso Paulo diz, olha, não coloque sua atenção máxima nas coisas que se veem. Elas são temporais, elas são passageiras. Elas estão todas condenadas ao fogo e à destruição. É preciso colocar atenção nas coisas que não se veem, porque estas sim, elas são eternas. Você já parou para pensar nisso, que de fato todas as coisas que nós vemos são passageiras, são temporais? Claro que sim. Tudo o que os nossos olhos enxergam está condenado ao fogo, à destruição. Isso é só uma questão de tempo. É exatamente isso que a palavra do Senhor ensina. A casa onde você mora, não importa se é grande, se é pequenininha, se é a casa dos sonhos que você construiu com tanto esforço e é linda, magnífica, ou se de repente você mora numa casinha minúscula, talvez alugada, não importa. A casa onde você vive, o apartamento onde você mora, isso vai ser destruído
É assim mesmo. As coisas que nós temos, você tem um carro, é um carro muito lindo, ou você tem talvez vários carros, ou você só tem um carrinho velho, ou não tem carro nenhum, tem uma moto, tem uma bicicleta, não sei. O seu meio de transporte vai ser destruído. Não importa quantos você tem, tudo será destruído. As roupas que nós usamos. Esse meu terninho aqui, ó, elegante, né? Todo bonitão aí, que a Lu falou agora há pouco, que na verdade não é nem meu, é da Novo Tempo. Esse meu terninho elegante aqui vai ser queimado, vai ser destruído. Tudo aqui, esse complexo de comunicação aqui, que é a Novo Tempo, esse prédio tão bonito, essas instalações tão maravilhosas, isso aqui vai ser destruído. Os templos serão destruídos, as igrejas serão destruídas. Você costuma congregar numa igreja pequenininha, numa igreja grande, um templo enorme, suntuoso, ou a casa de oração onde você vai, ela é bem simples. Ô pastor, mas é uma casa de oração, não importa. Se é um templo pequenininho, se é grande, tudo isso vai ser destruído. Todas as coisas que nós vemos vão passar pelo fogo, é o que a Bíblia diz. Por isso que o materialismo, o consumismo, tudo isso é tolice, tudo isso é bobeira, é besteira. Nós precisamos sim nos apegar sobretudo ao Senhor, à sua palavra. Nós precisamos aprender a enxergar além do que os olhos veem e valorizarmos muito mais aquilo que os nossos olhos não veem do que aquilo que os nossos olhos veem, porque tudo vai passar pelo fogo. Outro dia fui visitar uma família e nós almoçamos com eles ali no sábado. E depois que terminamos o almoço, o casal resolveu mostrar para mim e para minha esposa a casa que eles tinham recentemente construído. E por sinal, uma casa muito linda, feita com muito bom gosto, mas claro, gastaram um bom dinheiro. Mas tudo assim muito lindo, material de primeira qualidade, os cômodos todos bem amplos, jardim, enfim, uma casa assim dos sonhos. Terminamos o almoço e eles foram gentilmente nos mostrando os cômodos da casa. Quando nós chegamos ao quarto do casal, você sabe, a gente entra assim no quarto de casal, a gente dá uma olhada discreta e sai logo. Mas o quarto era tão grande, do tamanho da sala lá de casa, que a gente precisou parar e dar uma contemplada também de tão bonito o ambiente. E aí até o banheiro lá da suíte, não é? Um banheiro enorme, com banheira de hidromassagem e tal, tudo de muito bom gosto, tudo muito fino assim, muito chique. E quando íamos saindo do quarto, aí tinha um outro quarto anexo, o closet, né? Você sabe que gente fina não costuma simplesmente ter um guarda-roupa lá no quarto, onde coloca suas roupas e tal, e seus sapatos lá embaixo, não tem isso. Esse pessoal assim, mais fino, eles têm um quarto anexo ao quarto, só para guardar roupas e guardar os seus sapatos. E quando nós íamos passando em frente assim, eu vi tanta roupa e olhei para o lado, vi tantos sapatos, aí eu não resisti e dei uma paradinha. Já que eles são amigos, a gente tem um pouco de intimidade. Quando eu vi os sapatos, eu pensei, meu Senhor, eu nunca vi tantos sapatos juntos no mesmo lugar assim, a não ser numa sapataria, né? A não ser numa loja. E eu fiquei parado ali diante daqueles sapatos, olhando os sapatos da mulher, porque os sapatos do homem, do esposo, não eram muitos, talvez ali uns 10, 15 pares, mas da mulher, eu penso que com certeza tinha mais de 100 pares, provavelmente uns 200 pares de sapato. Sapato de todo tipo, de todo modelo, aberto, fechado, sandália e várias cores diferentes. E eu fiquei parado e fiquei olhando, aí eu até brinquei, olhei para os pés lá da nossa amiga, da irmã, e disse assim, interessante, tanto sapato e você só tem 2 pés. Pois é, pastor. E eu disse, nem se você fosse uma centopeia, você daria conta de usar tudo isso. Bom, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, não é? Quantos pares de sapato você tem? Você tem 100, 200? Ou você só tem aí uns 10, uns 5? Talvez só tenha um pazinho de sapato, está furadinho. Pois eu quero dizer para você que até esse seu pazinho de sapato furado vai queimar. E quem tem 100, 200 vai queimar também. E, aliás, quanto mais tem, mais o fogo vai pegar. Tudo que nós temos vai passar pelo fogo. Isso é só uma questão de tempo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção. Ele está dizendo que é loucura, essa ganância materialista de adquirir, guardar. Ou então a tendência consumista. O prazer só de comprar por comprar, tudo isso Paulo está dizendo, isso é besteira, isso é bobagem, porque todas as coisas que os nossos olhos veem passarão pelo fogo, isso é só uma questão de tempo. E vou lhe dizer mais,
até o nosso corpo. Esse corpinho aí que você cuida tão bem, e parabéns por cuidar do seu corpo, mas cuidado, porque há muitas pessoas que não estão apenas cuidando do corpo, elas estão idolatrando o corpo, elas estão venerando o próprio corpo. Vivemos num tempo em que muitas pessoas estão fazendo um verdadeiro culto ao corpo. Oh, isso não está bem, isso não está ok. Cuidar do corpo é uma coisa, idolatrar o corpo é outra coisa. Mas eu quero que você saiba que até mesmo esse seu corpo será destruído. Nós não vamos para o céu com esse corpo que nós temos, porque o nosso corpo, por mais bem cuidado que esteja, está marcado pelo pecado. Está sendo destruído pelo pecado, está manchado pelo pecado. Nós vamos para o céu com um corpo novo, glorificado, perfeito, imortal. Essa é a palavra do Senhor, é assim que nós cremos. Claro, não estou dizendo para você que você no céu será outra pessoa, você será a mesma pessoa. Certamente os seus traços serão mantidos e você será reconhecido e nós vamos reconhecer os outros. Até porque se não fosse assim não teria graça. Mas o corpo com o qual nós vamos para o céu é um corpo perfeito, imortal e glorificado. Até mesmo esse nosso corpo será destruído. O que nós vamos levar para o céu não é o que nós temos, mas o que nós somos. Nós não vamos levar para o céu esse nosso corpo, o que nós vamos levar para o céu é o nosso caráter. Daí a razão do apóstolo Paulo dizer, cuidado, não se centralize nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Platão, que viveu por volta do ano 400 a.C., ele costumava dizer que o mundo atual é o mundo das aparências. O que é captado pelos sentidos é passageiro, é de natureza transitória. O mundo real, dizia Platão, está além do tangível, é o mundo das ideias. É o que se contempla pela abstração mental, pela reflexão. Nós cristãos concordamos com Platão, no sentido de que o mundo real está além do que é tangível, do que é palpável, do que é visto. Porém, nós discordamos no sentido de que o mundo real é simplesmente o mundo das ideias, porque nós cristãos cremos que o mundo real também vai além do mundo das ideias. O mundo real, ele é hoje invisível aos nossos olhos, porém ele é uma magnífica realidade de Deus preparada para os seus filhos. Você dirá, o que você está dizendo, pastor, que esse mundo não é real? Lógico que é real, mas compreenda, diante do fato de que essa realidade, ela é temporal, ela está condenada à destruição, e a realidade que a gente não enxerga é eterna, então nós podemos dizer que a realidade presente, ela é irreal. O real é o mundo eterno, é aquele que Deus já preparou para você e para mim. E nós, filhos de Deus, precisamos aprender a viver pela fé, vendo além daquilo que os nossos próprios olhos enxergam. Diante dessa convicção e dessa compreensão, eu quero concluir lendo para você as palavras que estão na primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17. São conhecidas. João diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não ameis o mundo, de João. O mundo no sentido dessa realidade presente, dessa realidade de materialismo, de consumismo, além de outros aspectos negativos. Não se prendam a essa realidade, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Você percebe que hoje as coisas são profundamente amadas. Como outro dia eu ouvi um amigo dizer que a tendência nossa como seres humanos é de coisificarmos pessoas e personalizarmos coisas. Significa que a nossa tendência é de atribuirmos às pessoas o valor das coisas e atribuímos às coisas o valor que deveríamos conferir às pessoas. Nós vivemos num mundo que ama coisas e usa pessoas. A palavra de Deus diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque tudo o que há aqui no mundo
como já disse, com base nas palavras de Paulo, está condenado à destruição, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito do Senhor continue iluminando você, tocando o seu coração e guiando os seus passos, para que cada dia sejamos mais sensíveis à palavra do Senhor. Apesar de estarmos no mundo materialista e consumista, no mundo que valoriza apenas aquilo que os olhos veem, que pela contemplação do Senhor, que pela comunhão com Deus através de sua palavra, que você e eu, nós tenhamos a visão da eternidade, que nós compreendamos que há um mundo real, muito mais real que esse, porque é eterno, preparado por Deus para você e para mim. Nós vamos ter o prazer de ouvir a Nayeli Leite cantar outra vez a música, e agora a música Crescendo em Graça. A ideia de que quanto mais nos apegamos ao Senhor, então mais nós temos uma nova visão da vida. Ouça a música, em seguida a gente ora. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero um novo coração, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero mais do teu amor, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face
nesses 2 minutinhos que tenho, quero ler mais um texto para você. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Está escrito: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu gosto desse conselho abençoado pelo Senhor. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscai, diz a palavra de Deus, as coisas lá do alto. Oh, tenha muito cuidado, mesmo entre os cristãos, aqueles que estão apegados demais às coisas materiais, aqueles que estão criando muitas raízes neste mundo e pouco estão estabelecendo seu futuro eterno, porque muitos filhos de Deus não têm verdadeiramente vivido pela fé, mas estão, como disse, vivendo de forma materialista, consumista, egoísta. Há um hino que os jovens adventistas costumam cantar que diz que a gente deve viver com os pés na terra, mas os olhos no céu. Eu gosto dessa ideia, pés na terra e olhos no céu. Tirar os pés da terra a gente não pode, afinal de contas nós ainda estamos aqui. E nós temos que viver aqui, nós temos que trabalhar aqui e investir aqui. Porém, ainda que andemos aqui, nossos olhos devem estar na eternidade. Porque não se engane, assim como o Senhor prometeu, assim será. Um dia tudo o que os nossos olhos veem será destruído e o Senhor estabelecerá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e nós estaremos juntos para sempre com nosso Senhor. Peça a Deus que lhe ajude a ser uma pessoa mais espiritual, mais voltada para o reino de Deus, menos interessada no reino do mundo, no reino da terra. Vamos orar nesse sentido. Pai querido, ó Deus, Tu sabes todas as coisas. Nós Te pedimos nessa hora ajuda no Senhor, a termos nossa vida centrada no Teu reino, na realidade eterna. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, Pai, a vivermos pela fé, que nós saibamos usar as coisas, mas que, acima de tudo, nós amemos as pessoas e muito além das pessoas, que nós Te amemos de todo o nosso coração. Nós Te pedimos, Pai, com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Tenha com você a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Obrigada por sua companhia e lembre-se, o essencial é invisível aos olhos. Até o próximo programa.